Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Léo Palmeira. Estamos aqui com mais uma edição, mais um episódio do nosso Godcast, o podcast da Rio de Vida Church. Hoje estou com o meu querido pastor Tiago Raeli. Está aqui marcando presença aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bem, estamos aqui hoje, presença especial desse querido irmão da nossa igreja, amado. Foi uma honra receber o convite. Está sendo, depois de 2 anos de Rio de Vida, estou aqui pela primeira vez, então está sendo um momento muito honroso. E o pastor Tiago Raeli veio aqui para falar hoje sobre Overflow. Na sua casa tem somos 3 Overflow aqui na Rio de Vida. 3 por enquanto, né? Que temos fé que vai ampliar muito em breve. O senhor está em Louisville, não é isso? Correto. Como o Overflow pode impactar a vida das pessoas fora da igreja? Porque a gente tem um culto nas quartas, e agora, no lugar do culto das quarta-feiras, está tendo os nossos small groups. Como é que ele pode atingir tantas pessoas assim? Olha, Léo, a ideia, logicamente, partiu dos nossos pastores. Ele falou que tinha esse desejo, essa vontade de muitos anos de estar fazendo esse grupo. Estava no coração dele por muitos anos. Acredito que Deus confirmou no coração dele, partiu essa semente da missão, da visão que foi dada à nossa igreja. E eu estou fazendo parte como um dos líderes do Overflow. E da forma que o Overflow impacta nós, são como nós precisamos de comer algo todo dia. Às vezes precisamos se alimentar 3 dias. É difícil para nós, irmãos e irmãs, que estamos buscando algo em Deus, se alimentar somente uma vez na semana. É possível? Com certeza é possível. Mas a diferença é qual o tamanho da fome que nós desejamos ter Deus em nossas vidas. O Overflow, ele não somente facilita, mas ele edifica a vida de todos os nossos irmãos. Como o pastor sempre fala, existe uma deficiência na questão da palavra, da sabedoria, não só em nossa igreja. Igreja, ministério, mundo. E isso é uma coisa que é uma debilitação que o pastor encontrou e ele está querendo fortificar, fortalecer. Ele quer trazer não somente irmãos e irmãs, mas eles querem trazer ovelhas que estejam aqui bem alimentadas, da palavra. O pastor mesmo é um grande conhecedor da palavra, ele fala na pregação do começo até o fim, recitando versículos, é algo que hoje em dia realmente acaba sendo uma raridade no púlpito, porque a gente tem um pouco tempo, né, alguns anos de ministério, e a gente vê que existe muito achismo, muito egocentrismo, e não por falta ao que eles estão pecando, talvez por falta da sabedoria que foi aplicada no ministério. Então os nossos pastores acreditam que saber da palavra é fundamental, é necessário, é crucial para o nosso crescimento individual. Eles veem como nós temos o nosso culto durante o domingo é um dia de entrega, é um dia de entrega do louvor, de entrega dos nossos dízimos, nossas ofertas, é uma entrega de comunhão com os nossos irmãos, e o Overflow ele acaba edificando, não só o indivíduo como pai, como mãe, mas também como família, e isso está nascendo como uma árvore dentro de nossas casas. Você pode até refletir isso quando você pergunta para os nossos irmãos, até a amizade entre nós, a nossa comunhão, ela tem se fortalecido mais. Isso é importante, porque no livro de Atos fala que nós devemos estar em comunhão, é como fala da igreja primitiva. E algumas vezes a gente tenta fazer a igreja, que Deus fala que nós temos que estar se alimentando diariamente, uma vez só no domingo. Eu passei por essa fase de uma vez só pelo domingo, que não está errado, mas foi um momento que eu perdi de aprender, perdi esse tempo de não estar mais próximo de Deus. E quando a gente eleva a fome, como foi pregado na nossa igreja domingo passado, nós elevamos a fome, nós elevamos a sabedoria, nós elevamos o nosso nível espiritual, na qual que às vezes a gente até perde o controle das coisas que nós fazemos, por desejo e obediência a Deus. Então eu acredito que o Overflow foi uma das ideias magníficas que os nossos pastores tiveram. Uma sacada maravilhosa. Uma sacada maravilhosa, tem edificado todas as famílias, tem edificado o indivíduo, tem edificado inclusive os líderes e os próximos líderes também, porque a ideia do pastor não é somente 3 overflows. A ideia que ele tem é de crescer isso dentro da Rio de Vida. E como que a gente faz isso? Ele está trazendo a liderança, está trazendo sabedoria, está acompanhando os grupos, todas as quartas-feiras ele está junto conosco também. Então é importantíssimo nós como ovelhas, nós como obedientes, sabemos escutar as nossas autoridades, porque a visão que foi dada, quando a Bíblia fala que toda autoridade é imposta por Deus e sabatinada por Ele, é essa autoridade que existe sobre o nosso ministério, o pastor Castro, o pastor Simone, e é importantíssimo a gente viver a visão que eles têm. E eu também sou um homem abençoado por ter eles como pastor, ter a Rio de Vida como igreja,
ter o Léo aqui. Quem conhece o Léo é um rapaz muito carinhoso, muito amoroso. Você vai descobrir isso talvez na primeira visita, não vai levar meses não, viu? Mas o Léo também faz parte. Eu acredito que um dia eu fiz uma referência para a Fran, eu conheci o Léo quando ele chegou aqui, e o Léo estava recitando um versículo atrás do outro. Eu tive que falar assim, nossa, Fran, você lembra quando o Léo chegou e agora? A Fran, é verdade. Então o Léo era uma prova viva da Rio de Vida, porque ele está sendo obediente, ele está tendo fome, ele está buscando, então ele está tendo um crescimento. Isso também vem através do Overflow. É isso que eu ia falar. O Overflow, a gente vê a nossa igreja tem reunião às quarta-feira, tal. O Overflow é mais intimista, não é isso? Você vê pessoas que, vamos dizer, a Gigi, a Júlia, as pessoas que normalmente não participam num culto normal, se manifestando, dando mais depoimentos, um testemunho, como a própria Júlia dizendo que era atenta através do Overflow, ela teve mais vontade de passar a palavra para os seus colegas no colégio e tal. Então uma vantagem também, né, do Overflow é essa parte mais intimista, de você estar mais perto dos irmãos, não é isso? Sem dúvida alguma. A Gigi e a Júlia são jovens da nossa igreja, elas são servas também aqui, elas estão tendo a oportunidade de participar com os pais, que é mais bonito ainda, porque todos nós passamos pela nossa juventude. E a juventude, sendo cristã, às vezes acaba sendo como um tabu na nossa vida, porque você sendo cristão na juventude, às vezes, né, como eles falam aqui nos Estados Unidos, out of style. Você está fora do estilo, não é algo que combina com a juventude. E aquebranta o meu coração, irmão, porque quando a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças em Cristo, quer dizer que nós temos que ter a sinceridade, Exato. nós temos que ter a pureza como uma criança, porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando, vamos acreditando em algo que está fora da linha do que a Bíblia fala, e eles estão servindo a Deus. Então, tanto a Gigi quanto a Júlia são provas vivas que o Overflow está edificando, não só os homens, que nós, né, homens e mulheres, que nós temos mais maturidade, temos um pouco mais de idade, mas eles também estão querendo buscar no Senhor, estão querendo aprender através da Bíblia, e isso vem no grupo do Overflow, porque eles têm a liberdade de falar. Hoje, para o jovem, é muito importante o like, o curtir. Mas quando chega no âmbito social, eles não sabem como lidar. Na verdade, eles nunca foram tão expostos a esse mundo, porque hoje é através da tecnologia. Nós, né, que temos talvez mais de 30 anos, essa coisa do socializar é uma coisa normal, mas a igreja facilita esse socializar de um a um, esse socializar coletivamente como no Overflow. O grupo está aberto para questões. Quando você vem na igreja, a gente vem para escutar. O bom é que a palavra fala, né? A fé vem para ouvir a palavra de Deus. A gente faz isso no domingo. Mas na quarta-feira, o que a gente faz? A gente pode ter uma interação, não só com os adultos, mas com os jovens também. E queira não, a humildade, eu falo para vocês, gente, a gente aprende muito com os jovens. Eu sou um pai fresquinho, tenho um filho, ele acaba de, né, crescer, fazer as coisas, mas pela inocência que os nossos jovens têm hoje, algo que comentam, cativam a nossa fé também, porque aquele primeiro amor que Deus fala, né, quando ele aceitou o Senhor Jesus, e nós reconhecemos que ele foi e ressuscitou pelo terceiro dia, aquele primeiro ano parece que é uma paixão, e aí depois aquilo parece que vai enfraquecendo, e depois sobe um momento na vida. O jovem tem isso por natureza, então o jovem nos ensina também a serem melhores pais, serem melhores líderes, e eu sinceramente tenho orgulho de ver os jovens da nossa igreja, da Rio de Vida, que não são nenhum dois, tem mais de um ou dois que estão vindo aqui, e que nós também podemos fazer para eles como se fosse um suporte no crescimento espiritual através do Overflow. Tem alguma fórmula mágica para ampliar os Overflow? Olha, Léo, eu não acredito que existe fórmula mágica, porque senão todos nós já saberíamos dela. Eu acredito que existe o mover do Espírito Santo entre nós. E a cada sessão, a cada fase, a Bíblia fala que há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Exato. Eu acredito que tudo que hoje se passa nesse ministério é através de nossos pastores. O pastor está cada dia mais sempre buscando em oração, buscando mais em palavra. Então eu acredito que o pasto vive, o que as ovelhas vivem, é pela comida que foi providenciada pelos nossos pastores. A mágica não existe, existe a dedicação, e que a Bíblia fala obediência às nossas autoridades. E da mesma autoridade que nós temos que ter sobre os nossos pais. Então a mágica não existe, existe oração dos nossos pastores, oração dos líderes, jejum, como nós estamos passando no momento. O pastor chamou a nossa igreja coletivamente, como foi pregado aqui, o pastor Paulo Henrique falou, nós temos que realmente
abençoar os nossos irmãos. Eu acredito que o pastor entende isso, não é abençoar a casa dele, não é abençoar o ministério dele, mas abençoar todos aqueles que estão sob a autoridade dele, sobre o pasto dele. Então a mágica, talvez você pode perguntar para o nosso pastor se existe alguma, eu não conheço ela, mas a oração eu sei que funciona. O transbordar, que é o overflow, né? Sim. É uma parte fundamental. Qual versículo da Bíblia você acha que se encaixa com o overflow? Olha, Léo, o que está sendo lançado no Overflow é a palavra, né? Não está saindo nada ali fora da palavra. O que me vem na cabeça, eu acredito, quando a gente fala do livro de João, né? Ele veio para, eu falo que ele é o maior marqueteiro da Bíblia. Ele veio para trazer a palavra, né? Aquele que vem depois de mim. Então, João 8,32 fala: vos conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia, a gente precisa desmiuçar um pouquinho esse versículo, abrir um parênteses. Qual que é a verdade? Não é a minha verdade. Não é a verdade dos líderes. É a verdade que se encaixa dentro da Bíblia. Tudo que está alinhado com a Bíblia, essa é a verdade que Deus quer nos ensinar. O Overflow está trazendo o quê? Uma experiência, uma oportunidade que está sendo dada a nós de buscarmos a verdade na Bíblia através do que foi lançado pelos nossos pastores. Ele prega no domingo, ela prega no domingo, e isso daí é reforçado nas quartas-feiras para nós assimilarmos o que foi falado. Porque muitas vezes, quando nós saímos do domingo da igreja, na terça-feira a gente já esqueceu. Então, o que isso faz nos lembrar? Nós faz nos lembrar do que a palavra que foi lançada, que é espiritualmente, não é uma palavra somente dada, essa palavra ela tem que vir ser edificada em nossas mentes e nossos corações. Então, quando nós falamos de verdade, eu acredito que o Overflow é uma reflexão da verdade em nossas vidas. Ou seja, a gente pegar o que aprendeu no culto, fortalecer no Overflow e usar no dia a dia. Corretamente, lá. E a gente lembra que a gente tem 3 Overflows por enquanto, e a gente tem um vínculo, né? Sim. A gente brinca, não, o meu é o melhor, tal, não sei o que. A gente brinca com o Francisco, que é um irmão meu. E agora, dependendo do número de pessoas, né? Vamos começar a abrir. A gente tem o azul, o preto e o branco. Correto. Serão novos azuis, novos pretos, novos brancos. Não sei se vai ter outra cor. Que aprendizado o senhor leva pro dia a dia do Overflow? Olha, Léo, Orar um pelos outros é forte também, né? Porque a gente faz muito, né? o orar um pelos outros eu vou falar que é forte, mas o mais forte é que eu preciso de sabedoria quando fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? A Bíblia fala, esse conhecimento ainda de verdade, eu não posso mentir porque Deus conhece o meu coração. Então tem muitas vezes que eu peço humildade em conhecimento para que Deus, ele tire todas esses filtros em nossos corações que ao longo dos anos a gente acaba adquirindo através da humanidade, que não tem nada bíblico nela. Então, o que eu peço para Deus é que a nossa oração, ela seja uma oração sincera, não de palavras bonitas, não de palavras eloquentes. A Bíblia fala que nós falamos do que o coração está cheio, que nós podemos falar sobre o amor de Jesus na nossa vida, que nós podemos falar sobre a obediência, porque não existe a minha verdade, aquela coisa da, eu vou fazer a minha verdade. Eu sigo o que é conveniente na Bíblia e o que não é conveniente eu não sigo. Isso também é um aprendizado para aquela pessoa que é imatura, que fala as coisas boas eu sigo e as coisas más eu não sigo. Na verdade não existe coisas boas e coisas ruins, existe a Bíblia. E quando você fala o que precisa melhorar, eu digo que orar pelos nossos inimigos é uma oração que eu faço, mas eu não sei se ela 100% sincera, porque esse entendimento ainda ele tem que ser amadurecido dentro de mim. É como se você quer gostar do Tiago, ainda quer uma recompensa por isso. Quero ver você gostar do inimigo. Né? É verdade. Pastor, convida as pessoas que não estão no Overflow ainda para participar. Com certeza. Irmãos, irmãs, eu não posso falar por mim, mas eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de estar no nosso meio, que vocês possam ver com seus próprios olhos, que vocês possam sentir esse calor humano. Eu não chamo esse lugar de igreja, eu chamo esse lugar de família, porque melhor do que chamar de família, eu escolhi ter um irmão como o Léo. Aquele irmão que é de sangue foi dado, a gente tem que aceitar e não tem como. Mas os nossos pastores, os nossos irmãos, nossas irmãs, nós escolhemos ele serem os nossos irmãos e irmãs. Então é o convite que eu faço para vocês, que se você está procurando por uma oportunidade, você está buscando engrandecer no Senhor, você está buscando por um pasto fértil, um pasto verde que você quer engordar em sabedoria,
A Rio de Vida te convida para você fazer parte dessa família também. Você está numa terra estranha, você está num país que não é da língua nativa. Aqui você não só vai encontrar uma família, não só vai encontrar uma igreja, mas vai encontrar uma comunidade de irmãos e irmãs. E eu quero te convidar para você vivenciar isso. Beleza. Se você quiser encontrar um apoio, inclusive espiritual, aqui é o seu lugar. Amém. Então, pessoal, obrigado. Vamos terminando mais esse episódio. Curtam nossas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem. Dá o like lá, não esquece de dar o joinha e ativar o sininho. Isso. Coloca aqui nossas redes sociais, curtam, compartilhem. Vá no nosso YouTube, também no nosso canal. A gente está aqui na 2301 na Premier Drive, todo domingo às 6 horas. Nossos Overflow, Lewisville, McKinney e Pleno. Ou na última quarta-feira do mês, a gente está aqui na Rio de Vida, aqui na nossa sede, a partir das 8 horas. Então venha, participe, você vai conferir que essa igreja é maravilhosa. Pastor? Muito obrigado, Léo. Gente, não deixa de perder um abraço do Léo. Valeu. Você vai gostar muito dele, viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.